Capítulo 271, O Acumulador, 11 Cake. Os monstros humanos canibais anciãos tremiam agora que seu rei havia caído. Eles não tinham esperanças de revidar. No entanto, apesar de seu medo, eles não soltaram suas lanças por causa das mulheres e crianças atrás deles. Mesmo com o rei morto, eles queriam salvar seus descendentes. Yonvou bufou. Ele não sentia pena deles. O mais forte sempre sobrevivia. Essas mesmas criaturas comiam jogadores não muito tempo atrás e ele não as perdoaria só porque tinha trocado de papel. Porém, ele não estava planejando matá-los. Já que eles eram fracos, Yonvou queria fazê-los construir o barco e usá-los para pequenas tarefas. Yonvou estendeu sua mão e a recompensa que ele tanto queria depois de matar o monstro canibal rei brilhou. Símbolo do monstro canibal rei categoria. Item sagrado rank A, limitado ao 27 andar. Condições de uso. Morte do monstro canibal rei e de todos os guerreiros da tribo. O nível do medo da tribo dos monstros humanos canibais deve ser pelo menos 30. Descrição. O símbolo deixado para trás pelo monstro canibal rei. Você pode usar a habilidade da tribo Conexão de Sangue junto com os espíritos familiares. No entanto, a tribo precisa primeiro jurar lealdade a você. O símbolo era uma conta roxa brilhante que continha a habilidade da tribo. Yonvou também construiu o barco usando essa técnica. Ele conseguiu por coincidência, mas o barco era resistente e acabou sendo algo útil. Quando viu os monstros humanos canibais pela primeira vez, ele ficou se perguntando se eles conseguiriam construir o barco. E bingo! Os monstros humanos canibais tinham mais inteligência do que os outros monstros, mas a maioria dos jogadores não sabia disso. Seu irmão era uma das exceções. A dieta dos monstros humanos canibais não era composta só de carne humana. Os humanos eram como iguarias e eles pescavam no rio para conseguir comida normalmente. Tecnicamente, o barco não era uma peça oculta, mas era algo que você precisava pensar bem se quisesse adquirir. O símbolo do monstro canibal rei brilhava, mas os monstros humanos canibais anciãos balançavam suas cabeças como se o estivessem rejeitando, suas mãos tremendo. Se não aceitarem, os que estão atrás de vocês vão morrer. Os monstros humanos canibais idosos tremeram, sabendo que não era uma ameaça vazia. Um dos que parecia mais inteligente andou para frente com passos pesados. Se você prometer poupar as mulheres e as crianças, nós concordaremos em servi-lo. Não. Yonvou rejeitou a oferta. Não vou aceitar nenhuma negociação. Todos aceitam o símbolo ou então morrem. Os anciãos olharam para os espíritos familiares. As mulheres balançaram suas cabeças com medo. Sobrevivência era mais importante mesmo que significasse se tornar escravos. O monstro humano canibal idoso concordou eventualmente. Certo, Ding. Você obteve a obediência da tribo. Karma adicional será fornecido. Você ganhou o título Guia dos Monstros Humanos Canibais. Você conseguiu reivindicar a 2311ª Ilha dos Monstros Humanos Canibais como seu território. Você pode usá-la como uma base depois e declará-la como seu domínio. A Ilha dos Monstros Humanos Canibais era outra peça oculta. Ele podia usar seus habitantes como escravos e a terra como seu território. Não sei quem criou o 27 andar, mas com certeza a pessoa deveria ser perturbada para permitir a posse de um território em um andar que precisa ser completado em 49 dias. Era difícil de dizer se queriam que ficássemos com a ilha ou não. No entanto, ela era bem útil como uma área de armazenagem oculta. Depois de completar o andar, alguns jogadores acabaram usando suas ilhas como bases particulares. Havia um número infinito de ilhas no Rio das Almas e aqueles que não conseguiam completar o desafio algumas vezes ficavam para trás e criavam gangues para roubar os jogadores ou distraí-los. Eles eram como os carniceiros do tutorial, a diferença era que aqui eram chamados de piratas. Um dos laboratórios de Bailuque não fica aqui. Bailuque tinha um interesse especial no Rio das Almas e nas formas de vida que o habitam. Já que Bailuque tinha interesse em venenos, o 27 andar era como uma segunda casa para ele e Yonvou tinha dado as coordenadas de sua ilha para Bailuque.
Daquele ponto em diante, Bailuque nunca mais falou da ilha. E sempre que Yeon-woo perguntava sobre ela, ele só dizia que as coisas estavam indo bem. Yeon-woo acreditava que ele estava usando a ilha até hoje e queria encontrá-la para quebrá-la em pedaços. Mas é inútil se eu não souber das coordenadas. Bailuque tinha mudado as coordenadas da ilha depois de um tempo. Yeon-woo não podia gastar os 49 dias investigando todas as ilhas. E mesmo se tivesse sorte e a encontrasse, ele teria que lidar com as defesas que Bailuque provavelmente instalou na ilha. Vou encontrá-la na próxima vez. Posso até usar esses caras para me ajudar. Yeon-woo se virou arrependido. Os monstros humanos canibais se curvaram para ele como súditos saudando seu rei. Ele podia senti-los conectados através do símbolo como seus espíritos familiares. Yeon-woo abriu o entreme enquanto os olhava. Eles precisavam começar a trabalhar no barco o mais rápido possível. Os monstros humanos canibais começaram a construir o barco depois que Yeon-woo os ordenou. O símbolo do monstro canibal rei podia determinar se eles viviam ou morriam, então resolveram fazer tudo o que podiam para salvar suas crianças. Apesar dos mais velhos ficarem cansados e terem que se esforçar para carregar os pedaços das árvores fantasmas, Yeon-woo nem piscava. O sofrimento deles era a responsabilidade deles mesmos e ele não tinha motivo para ter pena. No entanto, ele ordenou que os espíritos familiares os ajudassem com coisas que precisavam de mais força, já que ele não podia permitir que seus escravos se machucassem. Ele também encontrou jogadores aprisionados na ilha. Muito obrigado. Os jogadores choravam enquanto agradeciam Yeon-woo. Yeon-woo assentiu em silêncio e deu para eles canoas que os monstros humanos canibais usavam para voltar para a ilha principal. Alguns jogadores pareciam que estavam esperando que Yeon-woo os ajudassem ainda mais, mas Yeon-woo não disse uma única palavra a eles. Posso ser atrasado por eles. Ele já tinha feito o suficiente ao salvá-los, então os deixou de lado em sua mente. Ele foi em direção ao barco. Os monstros humanos canibais disseram que precisariam de 5 dias para completá-lo e ele estava planejando fazê-los acelerar o processo. Enquanto isso, os jogadores resgatados chegaram na ilha principal, flutuando no Rio das Almas. Seus rostos estavam cheios de exaustão. O que vamos fazer agora? A felicidade de terem sido resgatados não durou muito porque não sabiam o que deveriam fazer agora. Todas as coisas que possuíam tinham sido tomadas e por terem ficado presos por tanto tempo, o tempo limite já estava quase se esgotando. Eles só tinham uma opção. Pedir para que alguém os carregasse para o próximo andar. Eles olharam um para o outro sem falar. Eles sabiam que tinham que cair nas graças de Yeon-woo, mas ninguém se atrevia a ser o primeiro. Eles tinham muito medo do acumulador. Quando chegaram na costa, eles nem perceberam que a maioria da floresta tinha sido destruída. Swoosh! Eles sentiram uma presença e ouviram o som de grama farfalhando. Todos se viraram para olhar. Tem alguém aí? Heidi estava liderando um grupo de pessoas e ela ficou tão surpresa quanto eles. Então vocês estão dizendo que o acumulador se livrou de todos os monstros humanos canibais? Sim, Heidi afou. Ela não achava que ele realmente conseguiria esse feito, mas ele tinha conseguido. Então aquele monstro de sombra deve ser do acumulador. Ela não tinha nenhuma prova, mas todas as pistas apontavam para essa conclusão. Era realmente surpreendente. Os monstros de sombra que tinham matado a criatura demoníaca canibal sem esforço algum já tinham um poder chocante, então fazia sentido que Yeon-woo tivesse a habilidade de lidar com o monstro canibal rei sozinho. Era óbvio que Yeon-woo era mais poderoso do que tinha mostrado. Depois das mortes de Orant Ibrahimovic, Heidi procurou por sobreviventes na floresta com o resto da equipe Trindade. Ela não tinha certeza se teria algum, mas sentia que era sua responsabilidade ajudar. Ela não queria ser como o 92º Esquadrão, e seus companheiros, Dylan e Jun, concordavam com ela. A especialidade dos elfos era o amor, e apesar da crueldade da torre, Heidi queria continuar com seus princípios.
Felizmente, eles encontraram vários sobreviventes, já que os humanos demoníacos canibais não tinham prestado muita atenção nos jogadores feridos e só perseguiram os outros pelo prazer da caça. A esse ponto, a equipe Trindade já tinha crescido para 60 jogadores, o que era um bom tamanho. O 26º andar tinha sido um desafio muito mais difícil, mas todos estavam extremamente cansados agora. Eles já tinham passado por tanto perigo que a calma repentina fez com que se sentissem exaustos. Além disso, esse ar não é bom. Está deixando os nossos corpos pesados e as nossas mentes fracas. Edin achava que eles entrariam em perigo de verdade em breve. Dylan e Jun pareciam cansados também, mas ainda podiam se mover. Ela também conseguia sentir a forte determinação de completar o andar vindo deles. Edi planejava atravessar o Rio das Almas por qualquer meio possível. Felizmente, eles tinham os materiais do 92º Esquadrão, então seria fácil de pedir para Sharon construir um barco. O problema que eles encaravam agora eram os outros sobreviventes. Embora eles pudessem deixá-los para trás já que seriam um fardo, Edi não planejava fazer isso. Não quero ser como o meu pai. Edi mordeu os lábios quando se lembrou de uma memória antiga. As pessoas que a seguiam agora faziam parte de seu grupo. Edi não podia rejeitá-lo só porque as coisas ficariam difíceis para ela. Só havia um jeito de salvar todos e chegar no 30º andar. Precisamos da ajuda do acumulador. Mas como podemos convencê-lo? O acumulador não era do tipo de pessoa que ofereceria ajuda. Com sua personalidade fria, ele afastava facilmente as pessoas se achasse que eram um incômodo. No entanto, através de seus olhos de fada, ela descobriu que Yonvou não era uma pessoa má, apesar de sua frieza. Seria mais fácil convencer uma pessoa assim, então ela só teria que provar para Yonvou que também seria benéfico para ele. Tudo se resumia a uma coisa: o preço. Precisamos fazer um acordo. Podemos mostrar que não seremos estorvos e dar algo ao acumulador que vai deixá-lo satisfeito. Mas o que temos? O que podemos dar? Yonvou tinha tudo: força, carisma e peças ocultas. Por outro lado, eles tinham seus corpos e suas forças que não eram nada se comparados aos subordinados de Yonvou. Espera, nossos corpos. Edi arregalou os olhos. Então ela olhou ao redor. Antes de entrar em contato com Yonvou, ela tinha que convencer os outros para que não a contradissessem. Ela tinha a confiança de que Yonvou não rejeitaria o acordo que ela iria oferecer. Capítulo 272, O Acumulador, 12. Vocês querem a minha ajuda? Yonvou estreitou seus olhos para Edi. Apesar de ele não estar fazendo muito, Edi sentia uma pressão enorme e seus ombros tremeram quando ela acenou com a cabeça. A consideração de Yonvou por ela aumentou, já que havia uma grande diferença se a pessoa conseguisse olhar nos olhos de quem estava pedindo um favor. Os outros já são um caso perdido. Os outros jogadores que olhavam para ele com expressões de súplica ao longe pareciam patéticos. Eles haviam colocado a responsabilidade de sua própria sobrevivência nos ombros de Edin, e mesmo tendo conseguido chegar no 27º andar, eles eram extremamente fracos. Se tentassem atravessar o Rio das Almas, provavelmente seriam consumidos na hora ou atacados por piratas. Eu pareço tão diferente a ponto de assustá-los desse jeito. Yonvou olhou para Edi em silêncio. Os monstros humanos canibais estavam ocupados construindo o seu barco, e apesar de terem dito que terminariam em 5 dias no começo, eles conseguiriam terminar em 3 dias nesse ritmo. Tudo era possível se você forçasse as pessoas. Edi apareceu com os jogadores para pedir por ajuda enquanto o barco ainda estava sendo construído. Sim. E claro que não vamos criticá-lo ou apelar para o seu lado gentil. Vamos dar metade de todo o nosso karma e você pode nos ordenar a fazer de tudo no barco. Trabalho manual ou qualquer coisa. Sim, qualquer. Você vai assumir a responsabilidade por essa promessa? Edi ficou sem palavras de repente enquanto os olhos impassivos de Yonvou brilhavam maliciosamente. Ele a olhou de cima para baixo e Edin não conseguiu evitar de tremer como um rato na frente de uma cobra.
Ela sentia como se seus olhos a estivessem cortando em pedaços e não conseguia respirar. Sua mente estava uma confusão e ela se sentia com medo e humilhada. Ela se arrependeu de ter dito qualquer coisa. Parecia que Yonvoo estava se perguntando o que ela faria se ele a tocasse. Apesar de seu medo, ela mordeu seus lábios. Ela não podia recuar e deixar aqueles que estavam contando com ela desapontados. Eu aceito qualquer condição. Assim que Eddie falou, a pressão nela diminuiu e ela deu um suspiro de alívio. Você está diferente de quando estava no 11º andar. Eddie ficou surpresa com suas palavras. Ela nunca imaginou que ele se lembraria dela. A guerra contra Cheongvado tinha sido um grande evento para ela, mas para o acumulador, ela provavelmente era só mais um personagem secundário de um pequeno interlúdio. Parece que você mudou por causa das expectativas dos outros por você. É melhor não se deixar ser influenciada por eles. Confiança que vem só de uma parte sempre acaba em desapontamento. O que suas palavras pareciam amargas e solitárias para Eddie, como se ele estivesse se lembrando de um evento antigo. Ela ia pedir para que ele explicasse, mas Yonvoo a cortou. Você vai entender no futuro. Se quiser embarcar no barco, tudo bem. Eu aceito a sua oferta. A expressão de Eddie se iluminou. Ela não esperava que ele aceitasse tão fácil assim. Mas eu tenho algumas condições. Eddie engoliu em seco como uma expressão nervosa em seu rosto novamente. Primeiro, o pagamento vai ser 90% do total de karma que todos vocês têm. Sem pechinchar. O pagamento vai ser na frente de Sharon para que vocês não possam esconder nada de mim. Era uma demanda enorme, mas Eddie aceitou rapidamente. Na situação deles, ele podia até pedir por todas as fortunas deles que eles dariam tudo. Mais alguma coisa? Vocês têm que seguir as minhas ordens sem questionar. Vou jogá-los no rio se não obedecerem, entendido? E por último, não prestem atenção às coisas que eu faço. Não se aproximem dos lugares em que eu estiver. Vou jogar qualquer um que desobedecer no rio. O rosto de Eddie se iluminou novamente. Ela estava preocupada que ele dissesse algo irracional, mas isso tudo eram coisas que ela entendia. Eddie acenou com sua cabeça e não se esqueceu de agradecê-lo. Então você conseguiu um segundo bando de escravos, Shamon disse de repente. O segundo bando. O primeiro bando de escravos está bem ali. Shamon apontou para os monstros humanos canibais. Yonvoo deu um sorriso irônico. Não, você entendeu errado. Aquele é o segundo bando e esses caras novos são o terceiro bando. E por quê? O primeiro bando está bem aqui. Ei! Shamon ficou puto quando Yonvoo apontou para ele os espíritos familiares, mas Yonvoo virou suas costas para ele e olhou para as pessoas atrás de Eddie. Ele não tinha nenhum motivo para rejeitar sua oferta, mas havia alguns para ter aceitado. Primeiro, o barco era tão grande que precisaria de mais pessoas para navegar. Segundo, eles podem ser fracos, mas podem ser úteis se eu colocá-los para trabalhar. Ele finalmente tinha encontrado alguém que valia a pena considerar, alguém com um senso de responsabilidade e uma habilidade de liderança. A única coisa que ele não gostou foi que ela parecia se importar muito em corresponder às expectativas dos outros sobre ela. Ele precisava consertar isso, apesar de que ela poderia mudar de ideia em breve. Vou ter que ficar de olho nela. E Yonvoo olhou para os sobreviventes alegres e se virou para observar os monstros humanos canibais trabalhando. Enquanto isso, na casa do clã do Regimento da Fantasia, Carden andava apressadamente depois de ler um relatório dos andares inferiores. Ele entrou em um prédio que parecia com um templo e ouviu o som de espadas colidindo uma contra a outra ressoando pelas paredes de mármore. Kaching. Uma figura em uma armadura brilhante estava trocando movimentos com outro espadachim. Ele parecia com um herói lendário enquanto balançava sua espada de forma elegante com uma técnica linda. Apesar de estar lutando contra jogadores no nível de especialistas, ele penetrava suas defesas facilmente. Clang. Todos observando ficaram de queixos caídos, incluindo Carden. Ele estava com pressa, mas ficou hipnotizado com a visão da luta de treinamento. Quando a última espada saiu voando no ar, todos soltaram a respiração que estavam segurando por causa da tensão. Ah!
Não podemos derrotá-lo, senhor. Achamos que estaríamos quase no seu nível agora. Todas as vezes que você balança sua espada, você deixa o seu ombro esquerdo aberto. Se conseguir consertar isso, vai ficar tudo bem. Você melhorou bastante. Pode ser que eu perca da próxima vez. O senhor sabia que isso é uma forma de zombar dos outros. Eu sei que o senhor não tem nenhuma ideia de como é perder. É mesmo? Ah, o homem de armadura riu e estendeu sua mão para o homem no chão antes de tirar seu elmo, revelando um cabelo dourado todo suado. Seu rosto era tão esculpido que ninguém conseguiria se comparar à sua beleza excepcional. Seu rosto também era complementado por sua voz profunda e seu carisma. Os servos ao redor dele rapidamente secaram seu cabelo com uma toalha enquanto ele bebia água, pois sua garganta estava seca. Todos ao redor dele possuíam uma atitude séria e usavam armaduras brancas com uma cruz de Jerusalém no peito que emitia uma aura sagrada. Eles eram o 2 esquadrão do regimento da fantasia, a cavalaria da ilusão. O primeiro esquadrão era composto por líderes de diferentes clãs, o que significava que o segundo esquadrão era o que liderava o regimento da fantasia. Seu comandante, Kreutz, era conhecido por suas técnicas de espadas excepcionais e era chamado de Cavaleiro da Ilusão. Ele também era conhecido por ser o rosto do regimento da fantasia, representando-os em público. Com sua boa aparência, caráter honroso e gentileza, ele era o epítome de um cavalheiro e muitas pessoas o seguiam. Comandante O. Carden? O que veio fazer aqui? Não ouço falar de você desde que entrou na forja. Tenho algo urgente para te contar para mim. Kreutz estava curioso para saber o que o capitão, que tinha começado um treinamento isolado, tinha para lhe contar. Então ele pegou o relatório. Seu rosto ficou sombrio assim que o leu. Os servos perceberam que algo não estava certo e recuaram em silêncio. Os outros cavaleiros também ficaram atentos. O acumulador chegou na ilha 2311 e como resultado, o 92º esquadrão foi destruído. Sim, senhor. Imagem da árvore era o 92º esquadrão, certo? Aquele do Hector. Sim, senhor. Eu sempre me preocupava com aquele cara porque ele era muito arrogante, mas não tinha as habilidades para apoiar esse caráter. Ele se deu mal dessa vez. Achei que ficaria tudo bem, porque o Duas Faces estava com ele. O acumulador não poupa ninguém que mostra hostilidade a ele. Kreutz esfregou sua testa em frustração. O líder do regimento vai ficar furioso quando ficar sabendo disso. Sim, senhor A. O acumulador provavelmente vai nos rejeitar se entrarmos em contato com ele agora. Ele tem muita suspeita dos outros. Foi por isso que dissemos várias vezes para não confrontá-lo. Kreutz suspirou. Se ele soubesse que isso aconteceria, Kreutz teria enviado a cavalaria da ilusão para o 26º ou 27º andar. Mas ninguém poderia ter adivinhado que o acumulador apareceria no 26º andar e também havia tantas ilhas no 27º andar que não dava para prever qual o acumulador escolheria. Então Kreutz esperava usar a ajuda dos outros esquadrões no andar, mas um idiota arrogante tinha estragado tudo. Kreutz se sentia extremamente frustrado, mas o que ele poderia fazer? O leite já havia sido derramado e os responsáveis por isso já estavam mortos. Será que está na hora de uma reestruturação? Achei que não demoraria muito, mas parece que chegamos no limite com os métodos atuais. Kreutz sempre acreditou que a estrutura do regimento da fantasia tinha que ser melhorada. O regimento da fantasia era um grupo particular criado pelo comandante e 12 dos seus irmãos de sangue. No entanto, quando Xiongvado caiu e o dragão vermelho se dividiu, o regimento da fantasia começou a recrutar de forma séria. Eles tiveram ganhos enormes e conseguiram o controle de vários andares inferiores em um ano. Porém, seu crescimento também trazia alguns problemas. Esquadrões sem disciplina algumas vezes causavam confusões e alguns delinquentes se juntavam e pediam por coisas irracionais, como uma parceria em pé de igualdade. Kreutz, que acreditava que o regimento da fantasia deveria se basear na confiança e lealdade, estava frustrado com tudo isso. Esses tipos de membros não escutavam as ordens, mesmo sendo disciplinados várias vezes, e reclamavam se eram forçados a fazer o que era pedido.
Eles também tinham problemas com os 8 grandes clãs. Aqueles que não sabiam de nada achavam que o regimento da fantasia era comparável aos 8 grandes clãs por causa de seu tamanho, mas Kreutz sabia a verdade. Apesar de ter números similares, havia uma grande diferença na qualidade. O regimento da fantasia não tinha disciplina, tinha uma má administração e só possuía alguns rankings entre seus membros. Tudo tinha algum defeito, mas ainda assim os 8 grandes clãs começaram a vê-los como uma ameaça. Os 8 grandes clãs só não começaram a se mover para enfrentá-los ainda por causa de seus conflitos uns com os outros. Além disso, o regimento da fantasia não era o único clã que tinha crescido durante esse período caótico. Alguns novos clãs, que eram tão grandes quanto o regimento ou tão habilidosos, também apareceram e o regimento da fantasia tinha que ficar de olho neles também. No fim, não havia escolha a não ser reestruturar o regimento da fantasia para garantir que eles continuassem a crescer. Precisamos do líder para isso, mas ele não apareceu até agora. Kreutz suspirou, pensando que o líder do regimento ainda poderia estar treinando isolado. Ele sabia o quanto o líder do regimento admirava Yonvou e que tipo de relação eles tinham, então Kreutz não sabia o que fazer agora. Yonvou era alguém que eles tinham que tratar como um aliado, nunca como um inimigo. E o acumulador? Onde ele está agora? Fiquei sabendo que ele já está pronto para partir com seu barco pelo Rio das Almas, então deve ser mais fácil encontrá-lo agora. Entregue essa mensagem ao esquadrão que está mais perto do rio. Consertem mal-entendido e na verdade, esquece. Eu mesmo vou até lá, o senhor. Carden ficou surpreso, mas Kreutz assentiu de forma séria. É claro. Precisamos resolver esse mal-entendido do jeito certo. A expressão de Carden se enrijeceu. Kreutz percebeu que havia coisas que Carden não tinha reportado. Tem algo de errado. Bom, eu recomendo que o senhor não vá porque há alguns relatos dizendo que Tritão apareceu no 28º andar. O quê? Junto com o regimento da fantasia, Tritão era um dos 4 clãs emergentes e era famoso por ter o apoio de Poseidon, o deus dos mares. Apesar disso, eles eram um clã violento e bárbaro. Kreutz os desprezava. E isso não era tudo. Além disso, Carden espremeu seus olhos e adicionou: ficamos sabendo que a Terra do Sangue e o Dragão Branco enviaram pessoas para espiar o acumulador também. Continua no próximo vídeo.